Aplausos ecoam em um auditório lotado. Um menino sobe ao palco com um sorriso tímido, segurando um troféu quase maior que ele. Na plateia, um homem elegante engole o choro. Ele sabe, aquele menino é o filho que ele mandou abortar 6 anos atrás. Como o destino o trouxe até aqui? E será que ainda há tempo para o perdão? Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Você acredita que o tempo sempre cobra quem abandona o amor? O ar-condicionado sussurrava baixinho no escritório de vidro, mas não conseguia disfarçar o cheiro de café forte e papel novo que impregnava cada canto da sala. Arthur Menezes ajustou o punho da camisa italiana, os dedos firmes deslizando sobre o tecido fino, enquanto seus olhos percorriam os números na tela do computador. 35 anos, cabelos negros penteados com precisão militar e uma postura que gritava autoridade antes mesmo de ele abrir a boca. Do outro lado da mesa de mogno, Gabriela Nunes organizava as pastas com movimentos delicados, quase reverentes. 28 anos, olhos castanhos que brilhavam quando sorria, e uma elegância natural que dispensava grife. Ela não sabia, mas Arthur observava cada gesto seu pelo reflexo da janela. O perfume suave de jasmim que ela usava já havia se tornado parte do ambiente, uma presença constante que ele fingia não notar. Os contratos da filial de Santos estão prontos para sua assinatura, Sr. Menezes, disse ela, a voz macia cortando o silêncio. Suas unhas, pintadas de nude, tocaram levemente a pasta azul enquanto a empurrava em direção a ele. Arthur levantou os olhos, fingindo que acabara de perceber sua presença. Era um jogo que os dois conheciam bem. Ela se comportando como a assistente exemplar, ele interpretando o papel do CEO inacessível. Mas quando as portas se fechavam ao fim do expediente, quando os corredores ficavam vazios e apenas o brilho das luzes da cidade iluminava aquele andar, tudo mudava. Gabriela, ele murmurou, e havia algo diferente no tom. Ela ergueu a cabeça, reconhecendo imediatamente a mudança. Você pode ficar? Preciso revisar alguns detalhes particulares. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Eram 6 meses desde que tudo começara. 6 meses desde aquela primeira vez em que ele a havia chamado para uma reunião fictícia, só para sussurrar contra seus lábios que não conseguia mais fingir indiferença. 6 meses de encontros secretos, de beijos roubados entre uma reunião e outra, de madrugadas em hotéis discretos, onde ele a tocava como se fosse a única mulher do mundo. O escritório se esvaziou gradualmente. Primeiro saíram os estagiários, depois os gerentes, até que apenas o som dos saltos de Gabriela ecoava pelo corredor de mármore polido. Ela voltou à sala dele, fechando a porta com cuidado. O clique da fechadura soou como uma promessa. Arthur se levantou devagar, afrouxando a gravata azul marinho. Seus olhos, normalmente frios como gelo, se aqueceram quando ele caminhou até ela. Gabriela sentiu o perfume masculino dele, madeira e especiarias, envolvendo-a antes mesmo que ele a tocasse. Você está diferente hoje, ele disse, as mãos encontrando a cintura dela por cima do vestido cinza. Há algo... Arthur, ela interrompeu, o nome dele escapando num sussurro. Havia algo na voz dela que o fez parar, uma fragilidade que ele nunca havia percebido antes. Ela se afastou alguns passos, os dedos tremendo enquanto alisava o tecido do vestido. O ambiente familiar do escritório, as estantes de livros jurídicos, a vista panorâmica da cidade, o sofá de couro onde já haviam se beijado tantas vezes, de repente parecia estranho, quase hostil. Eu preciso te contar uma coisa. Ela começou, engolindo em seco. A garganta parecia fechada, como se as palavras fossem grandes demais para sair. É sobre nós, sobre o que está acontecendo.
Arthur franziu o senho, uma linha dura se formando entre suas sobrancelhas. Ele podia sentir algo mudando no ar, como quando uma tempestade se aproxima e o vento para de soprar. Gabriela, se é sobre definir nossa situação, ele começou, a voz assumindo aquele tom empresarial que usava para se proteger. Você sabe que as coisas são complicadas. Minha posição aqui, a empresa... Eu estou grávida. As duas palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. Arthur parou completamente, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa no mundo. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram, depois voltaram a se arregalar. O rosto passou por uma sequência de expressões: surpresa, confusão e então algo que parecia muito com pânico. O quê? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Gabriela respirou fundo, tentando encontrar forças. Descobri ontem. Fiz 3 testes, Arthur. Todos deram positivo. Ele se afastou como se ela tivesse lhe dado um tapa. As mãos se enfiaram nos bolsos das calças, depois saíram, depois se passaram pelos cabelos, desfazendo o penteado perfeito. Ele começou a andar de um lado para o outro, os sapatos de couro batendo no chão de madeira com um ritmo frenético. Não, ele disse, balançando a cabeça. Não, isso não pode estar acontecendo. Nós sempre tomamos cuidado. Sempre. Às vezes acontece, Arthur. Ela disse suavemente, tentando se aproximar dele. Nenhum método é 100%. Não! Ele explodiu, a voz ecoando entre as paredes de vidro. Você não entende o que isso significa? Você tem ideia do que isso vai fazer com minha carreira? Com tudo que eu construí? Gabriela sentiu como se alguém tivesse jogado água gelada sobre ela. O homem que a beijava com ternura, que sussurrava seu nome como uma oração, havia desaparecido. No lugar dele estava o CEO implacável que ela conhecia, apenas pelos corredores. Eu pensei que você ficaria feliz, ela gaguejou, os olhos se enchendo de lágrimas. Pensei que nós o quê? Ele riu amargamente. Que íamos virar uma família feliz. Gabriela, pelo amor de Deus, seja realista. Você é minha funcionária. Isso seria um escândalo. Cada palavra era como uma punhalada. Gabriela encostou na parede, as pernas tremendo. O gosto de lágrimas já molhava seus lábios. Então, o que você quer que eu faça? Ela perguntou, a voz quebrada. Arthur parou de andar e se virou para ela. Seus olhos estavam frios novamente, como se uma muralha de gelo tivesse se erguido entre eles. Quando ele falou, cada palavra saiu calculada, cruel, definitiva. Aborte! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriela sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. É a única opção sensata, ele continuou, como se estivesse discutindo um contrato. Eu pago tudo, obviamente, as melhores clínicas, os melhores médicos, ninguém precisa saber. Arthur. Ela conseguiu sussurrar. Oh, ele cortou, a voz se tornando ainda mais fria. Você sai da minha vida agora, e da empresa, sua escolha. Gabriela o encarou como se estivesse vendo um estranho. O homem que havia conhecido, por quem havia se apaixonado, simplesmente não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Eu preciso de uma resposta até amanhã, ele disse, voltando para trás da mesa como se nada tivesse acontecido. E agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Ela ficou parada ali por mais alguns segundos, esperando que ele mudasse de ideia, que olhasse para ela, que mostrasse algum sinal do homem que ela amava. Mas Arthur já havia abaixado a cabeça para os papéis, como se ela tivesse se tornado invisível. Gabriela saiu do escritório cambaleando, cada passo uma luta contra as lágrimas que ameaçavam explodir.
No corredor vazio, ela encostou na parede fria e deixou que a dor a atravessasse como uma lâmina. Suas mãos se moveram instintivamente para o ventre ainda plano, onde uma vida minúscula começava a crescer. No escritório atrás dela, Arthur continuou fingindo ler os mesmos documentos, mas as letras dançavam na sua frente sem fazer sentido. Ele não viu Gabriela partir. Não viu as lágrimas que ela tentava esconder. Não sentiu o perfume de jasmim se desfazendo no ar, levando consigo a única chance de amor verdadeiro que ele talvez tivesse na vida. Apenas o som do ar-condicionado permaneceu, sussurrando baixinho na solidão que ele havia escolhido. A manhã chegou com uma chuva fina, que fazia as janelas do pequeno apartamento que Gabriela dividia com a colega de trabalho chorarem lágrimas prateadas. Ela estava sentada na beirada da cama, ainda de camisola, olhando para o teste de gravidez que segurava entre os dedos trêmulos. A segunda linha rosada permanecia ali, teimosa, real, impossível de negar. Márcia, sua companheira de apartamento, entrou no quarto carregando 2 xícaras de café. O aroma forte e familiar encheu o ar, mas pela primeira vez em anos, o cheiro enjoou Gabriela. Ela levou a mão à boca, tentando conter a náusea que subia pela garganta. "Gabi, você está péssima", Márcia disse, colocando as xícaras na mesinha de cabeceira. "Desde ontem você não comeu nada direito, e essa palidez..." Gabriela ergueu os olhos para a amiga. Márcia tinha 42 anos, cabelos grisalhos que ela pintava de castanho toda semana, e um coração maior que a cidade inteira. Havia sido sua colega de departamento por 3 anos antes de virarem amigas inseparáveis. Era a única pessoa em quem Gabriela confiava completamente. "Márcia", ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar durante a noite. "Eu preciso te contar uma coisa." Márcia se sentou ao lado dela na cama, o colchão cedendo ligeiramente sob seu peso. Seus olhos castanhos, sempre gentis, se encheram de preocupação quando ela viu o estado da amiga. "Pode falar, querida. Você sabe que comigo pode tudo." Gabriela respirou fundo, sentindo o ar gelado da manhã entrando pelos pulmões. Lá fora, a cidade de São Paulo acordava com seu barulho costumeiro. Carros passando na rua molhada, o padeiro gritando na esquina, crianças correndo para a escola. A vida continuava, indiferente ao caos que se instalara em seu peito. "Eu estou grávida", ela disse. As palavras saindo como um sopro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo na janela. Márcia piscou algumas vezes, processando a informação, e então sua expressão se suavizou em um sorriso terno. "Oh, minha querida", ela sussurrou, puxando Gabriela para um abraço apertado. "E o pai? É o Arthur?" Ao ouvir o nome dele, Gabriela desabou. Todas as lágrimas que havia tentado conter durante a noite se derramaram de uma vez, molhando o ombro da amiga. O choro veio profundo do lugar mais dolorido da alma, carregando toda a humilhação e rejeição da noite anterior. Ele mandou eu abortar", ela conseguiu dizer entre os soluços. "Disse que ia me demitir se eu não fizesse isso, que eu ia destruir a carreira dele." Márcia sentiu a raiva ferver no peito. Suas mãos se fecharam em punhos, mas ela forçou a voz a permanecer calma pelo bem da amiga. "Esse miserável", ela resmungou. "Como ele ousa? Como ele tem coragem?" Gabriela se afastou do abraço, limpando o rosto com as costas das mãos. Seus olhos estavam inchados, mas havia uma determinação crescendo ali, como uma planta que insiste em brotar no concreto. "Eu não vou abortar, Márcia. Não vou." "Claro que não", Márcia disse firmemente. "E você também não vai ser demitida. Temos direitos, Gabi. Você pode processar ele por assédio moral, por..." "Não", Gabriela a interrompeu, balançando a cabeça. "Não quero brigar.
Não quero que meu filho cresça sabendo que foi criado em meio a uma guerra. Eu só quero sumir daqui. Dudu, as duas ficaram em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Lá fora, um ônibus passou buzinando, e Gabriela sentiu como se aquele som estivesse chamando-a para longe, para um lugar onde ela pudesse começar de novo. Tenho uma prima em Ribeirão Preto, Márcia disse de repente. Ana Lúcia. Ela tem um ateliê de costura, sempre precisando de ajuda. Você costura bem, Gabi? Poderia trabalhar com ela? Gabriela olhou para a amiga, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Você acha que ela me aceitaria, grávida e tudo? Ana é mãe solteira também. Criou 2 filhos sozinha. Ela vai te entender. Na segunda-feira seguinte, Gabriela entrou no escritório da empresa pela última vez. Havia redigido uma carta de demissão simples, alegando motivos pessoais. Não mencionou a gravidez. Não mencionou Arthur. Apenas colocou a carta na mesa do Departamento de Recursos Humanos e saiu sem olhar para trás. Arthur estava em reunião quando ela passou pelo corredor. Através do vidro da sala de conferências, ela pôde vê-lo gesticulando para uma apresentação no telão, completamente alheio à sua presença. Por um segundo, ela parou e olhou para ele, tentando encontrar algum sinal do homem que havia amado. Mas tudo o que viu foi um estranho de terno caro, falando sobre números e lucros como se fosse a única coisa que importasse no mundo. Ela tocou levemente o ventre ainda plano e sussurrou baixinho. Não precisamos dele, meu amor. Nós vamos ficar bem. A viagem para Ribeirão Preto foi longa e cansativa. Gabriela viajou de ônibus, carregando apenas 2 malas com suas roupas e alguns objetos pessoais. O restante de sua vida em São Paulo havia ficado para trás, como páginas arrancadas de um livro que ela não queria mais ler. Ana Lúcia a recebeu com um abraço caloroso na rodoviária. Era uma mulher de 50 anos, cabelos cacheados presos em um coque desarrumado, mãos marcadas pelo trabalho, mas olhos cheios de bondade. Seu ateliê ficava no térreo de uma casa simples, num bairro tranquilo onde as crianças ainda brincavam na rua. Márcia me contou tudo, Ana disse, enquanto preparava um chá de erva cidreira na cozinha pequena, mas aconchegante. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. O quarto dos fundos está vazio desde que meu caçula se casou. Gabriela sentiu os olhos marejarem novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Eu não sei como te agradecer, Ana. Prometo que vou trabalhar duro, que não vou dar trabalho. Besteira, Ana cortou, colocando a xícara fumegante nas mãos dela. Mulher ajuda mulher. E criança que vem ao mundo sempre traz bênção. Os primeiros meses foram difíceis. Gabriela acordava todas as manhãs com enjoos que a deixavam fraca e tonta. Suas mãos, acostumadas a digitar em teclados de computador, tiveram que reaprender a manejar agulha e linha. Os dedos ficavam doloridos no final do dia, marcados por pequenos furos da agulha, mas ela persistia. Ana era paciente, ensinando ponto por ponto, corte por corte. A costura é como a vida, ela dizia, observando Gabriela lutar com uma manga teimosa. Às vezes você erra, às vezes desfaz, mas no final sempre dá certo se você não desistir. À noite, no quarto pequeno com cheiro de alfazema, Gabriela conversava com o bebê que crescia em seu ventre. Ela colocava as mãos sobre a barriga, que começava a arredondar, e contava histórias. Cantava canções de ninar que sua própria mãe havia cantado para ela. Você vai ter uma vida boa, meu anjinho, ela sussurrava no escuro. Vai estudar, vai ser o que quiser ser, e nunca, nunca vai se sentir rejeitado. Mamãe promete. Quando chegou ao 5º mês, ela finalmente ligou para os pais. A conversa foi difícil. Dona Neuza, sua mãe, chorou ao telefone, não de tristeza, mas de alívio por saber que a filha estava bem. Seu pai,
Armando ficou quieto no começo, mas terminou a ligação dizendo que não via a hora de conhecer o neto. Eles querem que eu volte para casa, ela contou a Ana depois de desligar o telefone. E você quer? Gabriela olhou pela janela da cozinha, onde podia ver o varal balançando no vento da tarde. Suas roupas de gestante, simples, mas limpas, dançavam junto com as de Ana. Era uma vida diferente da que havia imaginado, mas era sua vida, dela e do bebê. Não ainda, ela respondeu. Aqui eu me sinto livre, como se pudesse ser quem eu realmente sou. Después, o 8º mês trouxe as primeiras contrações falsas. Era uma segunda-feira chuvosa, quando Gabriela sentiu a dor cortante atravessar sua barriga. Ana estava no ateliê, ajudando uma cliente a provar um vestido de festa, quando ouviu o grito vindo dos fundos da casa. Ela correu para o quarto e encontrou Gabriela segurando a barriga, o rosto pálido de dor. Ana, eu acho que é agora, ela sussurrou. A corrida para o hospital foi desesperada. Ana dirigiu seu velho Uno pelas ruas alagadas, enquanto Gabriela respirava fundo no banco do passageiro, tentando controlar as contrações que vinham cada vez mais frequentes. Respira, querida, Ana dizia, uma mão no volante e a outra segurando a de Gabriela. Seu menino está com pressa para conhecer o mundo. No hospital, tudo aconteceu muito rápido. Gabriela foi levada para a sala de parto, onde as enfermeiras se moviam com eficiência silenciosa. A dor era intensa, como ondas quebrando contra os rochedos de sua consciência, mas havia algo mais forte que a dor. A certeza de que estava fazendo a coisa certa. Mais uma força, querida, disse a médica, uma mulher jovem com olhos gentis. Seu bebê está quase chegando. E então, em meio a um último esforço que drenou todas as suas forças, Lucas veio ao mundo. Pequeno, prematuro, mas com um choro forte que encheu a sala de esperança. A enfermeira o colocou no colo de Gabriela, e ela olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado, sentindo o amor explodir em seu peito como fogos de artifício. Oi, meu amor, ela sussurrou, as lágrimas caindo sobre o bebê. Mamãe te esperou tanto tempo. Lucas abriu os olhinhos, grandes, azuis, cheios de uma luz que parecia vir de outro mundo. Naquele momento, Gabriela soube que toda a dor havia valido a pena. Toda a humilhação, toda a solidão, todo o medo, tudo havia sido apenas o preço que ela pagara por esse momento perfeito. O amor que vem de uma dor assim, disse a enfermeira, limpando as lágrimas dos próprios olhos, é o mais puro que existe. Gabriela sorriu através das lágrimas e beijou a testa do filho. Você nunca vai saber o que é ser rejeitado, meu filho, ela prometeu em um sussurro. Nunca. A cobertura no Morumbi brilhava sob as luzes de cristal, mas Arthur caminhava pelo ambiente como um fantasma bem vestido. 6 anos haviam se passado desde aquela noite no escritório e seu apartamento de 500 metros quadrados era um monumento ao sucesso que ele tanto desejara. Piso de mármore Carrara refletia cada passo de seus sapatos italianos. Quadros de artistas renomados decoravam as paredes brancas, e a vista panorâmica de São Paulo se estendia até onde os olhos alcançavam através das janelas de vidro temperado. Mas o silêncio era ensurdecedor. Arthur abriu a geladeira Sub-Zero, o ronco suave do motor quebrando momentaneamente o vazio. Champanhe Dom Perignon, caviar beluga, queijos importados, tudo que o dinheiro podia comprar estava ali, intocado, esperando por uma ocasião especial que nunca chegava. Ele pegou uma garrafa de água francesa e fechou a porta, observando seu reflexo distorcido no aço escovado. O homem que o encarava de volta tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas finas ao redor dos olhos que óculos de grife não conseguiam esconder completamente, e uma expressão de cansaço perpétuo que nenhuma quantidade de sono parecia curar. Aos 41 anos,
Arthur Menezes era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua empresa havia triplicado de tamanho. Ele aparecia regularmente em capas de revistas de negócios, e seu patrimônio era invejado por muitos. Mas à noite, quando as luzes da cidade se acendiam lá embaixo como estrelas caídas, ele se pegava olhando pela janela e sentindo um vazio que nenhuma aquisição conseguia preencher. O celular tocou, cortando seus pensamentos. Era Sandra, sua assistente atual. Uma mulher de 50 anos, eficiente, casada, absolutamente profissional. Ele havia aprendido a lição sobre misturar trabalho com prazer. Senhor Menezes, a revista Época confirmou a entrevista para quinta-feira. Eles querem falar sobre seus planos de expansão internacional e... Ela fez uma pausa. Sobre sua vida pessoal. Arthur suspirou, passando a mão livre pelos cabelos. Minha vida pessoal? Sim, senhor. Parece que querem abordar o fato do senhor nunca ter se casado, não ter filhos. O jornalista mencionou algo sobre o preço do sucesso. Ele fechou os olhos, sentindo uma pontada familiar no peito. Era sempre a mesma coisa. Todo o perfil, toda a entrevista, sempre voltava para essa questão. Por que um homem rico e bem-sucedido como ele estava sozinho? As pessoas não conseguiam entender que algumas escolhas, uma vez feitas, definiam todo o resto da vida. Diga a eles que minha vida pessoal não está em discussão. Ele respondeu, a voz mais áspera do que pretendia. Já tentei, senhor, mas eles insistiram. Disseram que é parte da narrativa humana da matéria. Arthur terminou a ligação e jogou o telefone no sofá de couro italiano. A narrativa humana. Se eles soubessem quão pouco humana sua vida havia se tornado, talvez entendessem por que ele evitava o assunto. Caminhou até o bar embutido e serviu-se de um uísque escocês de 50 anos. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas não conseguiu aquecer o frio que havia se instalado permanentemente em seu peito. Na parede atrás do bar, uma foto sua, recebendo um prêmio de empresário do ano, o encarava. Ele estava sorrindo na foto, mas lembrava-se de que havia sido um sorriso forçado, automático. O interfone tocou, fazendo-o franzir o senho. Eram quase 10 da noite e ele não esperava ninguém. A voz do porteiro ecoou pela sala. Senhor Arthur, tem uma mulher aqui embaixo, dizendo que precisa falar com o senhor. Nome dela é Carla Santana. Arthur conhecia o nome. Carla era uma jornalista investigativa, conhecida por suas matérias sobre corrupção corporativa. Ele apertou o botão do interfone. Diga a ela que não atendo repórteres em casa, que procure minha assessoria. Ela disse que é sobre Gabriela Nunes. O mundo parou. Arthur sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Gabriela Nunes. Um nome que ele havia enterrado tão fundo em sua memória que ouvir alguém pronunciá-lo em voz alta parecia irreal, impossível. Mande ela subir, ele disse, a voz quase um sussurro. Os 15 minutos que levaram para Carla chegar ao 40º andar foram os mais longos da vida de Arthur. Ele caminhou pela sala como um animal enjaulado, bebendo mais uísque do que devia, tentando preparar-se para o que quer que estivesse por vir. Carla Santana era uma mulher pequena, de seus 45 anos, cabelos curtos, castanhos e olhos penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas. Ela entrou na sala carregando uma pasta de couro gasta e um gravador digital. Senhor Menezes, obrigada por me receber, ela disse, apertando a mão dele com firmeza. Sei que é tarde, mas achei que o senhor gostaria de saber antes que a matéria fosse publicada. Que matéria? Arthur perguntou, tentando manter a voz firme. Carla se sentou no sofá e abriu a pasta. Estou fazendo uma série sobre responsabilidade corporativa e paternidade. Histórias de executivos que abandonaram filhos e como isso afeta as famílias. Ela fez uma pausa, observando a reação dele.
Gabriela Nunes me procurou semana passada. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na mesa de centro, tentando parecer casual, mas sabendo que não estava conseguindo. Não sei do que está falando. Ele mentiu. Ela me contou tudo, Sr. Menezes. Sobre o relacionamento de vocês, sobre a gravidez, sobre como o senhor reagiu quando soube. Carla tirou uma gravação da pasta. Tenho 2 horas de depoimento dela. Muito detalhado. Ela está mentindo, Arthur disse automaticamente, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Ela tem fotos, Carla continuou impassível. Mensagens de texto que vocês trocaram, registros médicos, e tem o menino. O menino? Lucas, 6 anos, olhos azuis, igual aos seus, inteligente como o pai também, pelo que parece. Carla abriu uma foto em seu tablet e a virou para Arthur. Quer dar uma olhada? Arthur olhou para a tela e sentiu o mundo desabar. Era como se estivesse olhando para si mesmo aos 6 anos de idade. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo formato do rosto, até mesmo a maneira como o menino sorria era idêntica à sua. Não havia dúvida possível. Meu Deus! Ele sussurrou, as pernas finalmente cedendo. Ele se deixou cair no sofá, as mãos tremendo. Ela não quer dinheiro, Carla disse suavemente. Na verdade, ela nem queria que eu viesse aqui. Disse que vocês não precisam de nada de você. Mas achei que você tinha o direito de saber que tem um filho. Arthur não conseguia tirar os olhos da foto. O menino estava em um parque, empurrando um carrinho de brinquedo, rindo de algo que estava fora do quadro. Havia tanta vida, tanta alegria naquele sorriso, que Arthur sentiu uma dor física no peito. Como eles estão? Ele perguntou, a voz quebrada. Bem, ela trabalha em um ateliê de costura em Ribeirão Preto. Vida simples, mas digna. O menino é saudável, vai bem na escola. Ela fala dele com tanto orgulho. Carla guardou o tablet. Ela criou aquele menino sozinha, Sr. Menezes, sem R$1 seu. A culpa bateu nele como uma tsunami. 6 anos. 6 anos de aniversários perdidos, primeiras palavras não ouvidas, primeiros passos não presenciados. 6 anos em que ele havia estado construindo um império enquanto seu filho crescia sem saber que tinha um pai. Por que ela falou com você? Ele perguntou. Porque soube que você ia dar aquela entrevista para a época, onde você disse que família distrai, que escolheu o sucesso. Carla fez uma pausa. Ela achou que as pessoas deveriam saber a verdade sobre suas escolhas. Arthur lembrou-se da entrevista. Havia sido 3 meses atrás, para uma matéria sobre executivos solteiros bem-sucedidos. Quando perguntado sobre não ter família, ele havia respondido com frieza. Família distrai. Eu escolhi o sucesso. Na época, havia parecido uma resposta inteligente, sofisticada. Agora, olhando para a foto do filho que havia rejeitado, ela soava como a declaração mais estúpida e cruel de sua vida. O que você quer de mim? Ele perguntou. Nada. Só achei que você devia saber. A matéria vai sair de qualquer forma. Gabriela já deu o depoimento, já autorizou o uso do nome dela e do menino. Carla se levantou. Mas talvez você queira falar também. Dar sua versão dos fatos. Arthur balançou a cabeça. Não há versão dos fatos. Eu fui um covarde. Um monstro. Não há como justificar o que fiz. Talvez não, mas ainda há tempo de mudar as coisas. Depois que Carla saiu, Arthur ficou sozinho com seus pensamentos e com a foto que ela havia deixado sobre a mesa de centro. Ele pegou o tablet e ampliou a imagem, estudando cada detalhe do rosto do filho. Lucas tinha uma pequena cicatriz no queixo, provavelmente de alguma queda. Usava uma camiseta do Homem-Aranha e tênis gastos. Não havia nada de luxuoso em sua aparência, mas havia algo que todo o dinheiro de Arthur não conseguia comprar. Felicidade genuína. Ele tentou imaginar como seria a vida do menino. Acordar numa casa simples, tomar café da manhã preparado por uma mãe carinhosa,
ir para a escola de transporte público. Uma vida que Arthur havia considerado fracasso, mas que agora percebia estar cheia de coisas que ele nunca havia experimentado. Amor incondicional, segurança emocional, a sensação de ser verdadeiramente necessário para alguém. Arthur passou a noite toda acordado, caminhando pela cobertura vazia como um espírito atormentado. A cada hora que passava, a realidade se tornava mais clara. Ele havia trocado a única coisa que realmente importava por um sucesso que, no final das contas, não significava nada. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, pintando o céu de tons rosados e dourados, Arthur estava de pé na janela da sala, ainda segurando a foto do filho. Pela primeira vez em 6 anos, ele chorou. Chorou pela oportunidade perdida, pelo tempo que nunca mais voltaria, pelo menino que cresceu sem saber que tinha um pai que, no fundo, sempre havia sentido sua falta. O sucesso que ele tanto havia perseguido, de repente, parecia o maior fracasso de sua vida. O auditório do Centro de Convenções Anhembi fervilhava com centenas de pessoas. Mães ajeitavam gravatas dos filhos, professores organizavam grupos de estudantes em fileiras organizadas, e no palco um banner gigante anunciava: Feira Nacional de Inovação Infantil, Patrocínio Menezes em Associados. Arthur estava sentado na primeira fileira reservada aos patrocinadores, ajustando o punho da camisa italiana enquanto observava o movimento à sua volta. Havia aceitado participar do evento por pressão de sua equipe de marketing. Precisamos melhorar sua imagem pública, Sandra havia insistido. Mostrar que você se importa com educação, com o futuro das crianças. Na época, havia parecido uma boa estratégia de relações públicas. Agora, sentado ali, Arthur se sentia um impostor vestindo um terno de R$ 15.000. O cheiro de pipoca doce e algodão doce flutuava pelo ar, misturado com o nervosismo palpável das crianças que se preparavam para apresentar seus projetos. Arthur olhava em volta, observando os rostos ansiosos dos pequenos inventores, e uma sensação estranha o invadiu. Era como se estivesse vendo um mundo do qual nunca havia feito parte, apesar de toda sua riqueza e influência. Senhoras e senhores, a voz da apresentadora ecoou pelos alto-falantes. Bem-vindos à 4ª edição da Feira Nacional de Inovação Infantil. Hoje, 36 jovens talentos de todo o país vão apresentar projetos que podem mudar o mundo. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Arthur bateu palmas mecanicamente, sua mente vagando para outras coisas. Fazia 3 semanas desde a visita de Carla Santana, e ele não conseguia parar de pensar na foto do menino. Havia contratado um investigador particular para descobrir mais sobre Gabriela e Lucas, mas depois cancelou o serviço antes mesmo de receber o relatório. Não queria violar ainda mais a privacidade deles. Nosso primeiro finalista é Maria Eduarda, de 8 anos, de Belo Horizonte, com seu projeto de purificador de água feito com materiais recicláveis. Arthur assistiu distraidamente, enquanto uma menina pequena, de cabelos cacheados e óculos grandes, explicava como havia criado um filtro usando garrafas PET e areia. Ela falava com uma confiança impressionante para sua idade, gesticulando animadamente enquanto demonstrava seu invento. Um por um, as crianças se alternaram no palco. Havia um menino de 9 anos que criou um sistema de irrigação automático para hortas caseiras. Uma menina de 7 que desenvolveu um aplicativo para ajudar crianças com dislexia. E um garoto de 10 anos que construiu um robô para ajudar idosos com tarefas domésticas. Arthur se pegou genuinamente impressionado. Essas crianças, com recursos limitados e imaginação infinita, estavam criando soluções para problemas reais. Era o tipo de inovação verdadeira que sua empresa, com todos seus recursos e tecnologia de ponta, às vezes falhava em alcançar. E agora, a apresentadora anunciou,
Nosso penúltimo finalista, Lucas Nunes, de 6 anos, de Ribeirão Preto, com seu projeto de robô assistente para deficientes visuais. Arthur sentiu o mundo parar. O sangue congelou em suas veias quando ouviu o nome. Lucas Nunes. Suas mãos se agarraram aos braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma criança pequena subiu ao palco carregando uma caixa de papelão decorada. Arthur não conseguia ver o rosto do menino por causa das luzes do palco, mas algo no jeito como ele caminhava, confiante, mas um pouco tímido, fez seu coração acelerar de forma descontrolada. "Oi, pessoal!" A criança disse no microfone, a voz clara e melodiosa ecoando pelo auditório. "Meu nome é Lucas, e eu criei um amiguinho robô para pessoas que não podem enxergar." Arthur se inclinou para a frente, tentando ver melhor. Quando os holofotes iluminaram o palco completamente, ele viu o rosto da criança pela primeira vez. E o mundo desabou. Era como olhar para si mesmo 35 anos atrás. Os mesmos olhos azuis brilhantes, o mesmo formato do queixo, até mesmo a maneira como o menino mexia as mãos quando estava nervoso. Não havia a menor dúvida. Aquele era seu filho. "Eu tive essa ideia porque conheci o seu Antônio, que mora perto da minha casa", Lucas continuou, tirando um pequeno robô da caixa. Era feito de latas de refrigerante, fios coloridos e pequenos sensores. Ele perdeu a visão quando era jovem, e às vezes ele tropeça nas coisas na rua. Então eu pensei, e se existisse um amiguinho que pudesse avisar ele dos obstáculos? Arthur estava hipnotizado. Seu filho, porque agora não havia mais dúvidas de que era seu filho, estava ali, a poucos metros de distância, explicando com entusiasmo infantil como havia programado sensores de proximidade para detectar obstáculos e emitir alertas sonoros. "A parte mais difícil foi aprender a soldar", Lucas disse, provocando risos na plateia. "Queimei o dedo 3 vezes. Mas minha mãe disse que os inventores de verdade nunca desistem, então eu continuei tentando." Minha mãe. Arthur sentiu uma pontada de dor e admiração ao mesmo tempo. Gabriela havia criado aquele menino extraordinário sozinha, ensinando-lhe valores que o próprio Arthur havia levado décadas para aprender. Se é que realmente havia aprendido. "Quer demonstrar como funciona, Lucas?" perguntou a apresentadora. "Claro." Lucas colocou o robô no chão e ligou um interruptor. O pequeno dispositivo começou a se mover, emitindo bips suaves. Quando se aproximou de uma cadeira no palco, os bips se tornaram mais rápidos e agudos. "Viram? Ele avisa quando tem alguma coisa no caminho?" Lucas explicou, os olhos brilhando de orgulho. "E a melhor parte é que dá para fazer com coisas que a gente encontra em casa. Não precisa ser rico para ajudar as pessoas." A plateia explodiu em aplausos. Arthur viu pessoas se levantando, some wiping tears from their eyes. O menino havia tocado em algo profundo na audiência. A simplicidade e pureza de querer ajudar o próximo. Mas Arthur mal conseguia respirar. Cada palavra que saía da boca de Lucas era como uma revelação. Aquele menino de 6 anos tinha mais compaixão e propósito do que ele havia demonstrado em toda a sua vida adulta. "Lucas", a apresentadora perguntou, "o que você quer ser quando crescer?" O menino pensou por um momento, a expressão séria demais para sua idade. "Quero ser inventor, como o Tony Stark, mas não para ficar rico. Quero inventar coisas que ajudem as pessoas que precisam. Minha mãe sempre diz que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. O importante é fazer o bem." Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Quantas vezes ele havia dito exatamente o oposto? Quantas decisões havia tomado baseado puramente no lucro? "E para quem você dedica esse prêmio, Lucas?"
Para minha mãe, Gabriela, Lucas disse sem hesitar, o sorriso se alargando. Ela trabalha muito para cuidar de mim e sempre me ensina que nada é impossível se a gente não desistir. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Arthur viu uma figura se mover nas cadeiras dos familiares. Uma mulher se levantou ligeiramente, acenando para o palco. Mesmo de longe, ele a reconheceu imediatamente. Gabriela estava mais magra do que se lembrava, os cabelos um pouco mais curtos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma doçura que ele havia se apaixonado anos atrás. Ela usava um vestido simples, azul marinho, claramente feito em casa. Não havia joias caras ou bolsas de grife, mas havia algo nela que irradiava uma beleza que nenhum dinheiro podia comprar. A beleza de uma mulher que havia encontrado propósito na vida. Quando Lucas acenou de volta para ela, Gabriela levou a mão aos lábios e soprou um beijo. O gesto era tão cheio de amor puro que Arthur sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Muito bem, Lucas. Você pode voltar para seu lugar. Em breve anunciaremos os vencedores. Lucas desceu do palco carregando seu robô, caminhando diretamente para onde Gabriela estava sentada. Arthur viu o momento em que ela o abraçou, beijando o topo de sua cabeça e sussurrando algo em seu ouvido que o fez rir. Era uma cena de amor tão pura, tão genuína, que Arthur sentiu uma dor física no peito. Ele havia perdido isso. Havia escolhido abrir mão disso. Os outros finalistas fizeram suas apresentações, mas Arthur não prestou atenção. Seus olhos permaneceram fixos em Lucas e Gabriela. Ele observou como ela ajudava o filho a beber água, como penteava seus cabelos com os dedos, como seus olhos brilhavam de orgulho toda vez que alguém elogiava o projeto do menino. E o grande vencedor da categoria Inovação Social é Lucas Nunes, de Ribeirão Preto. O auditório explodiu em aplausos. Arthur viu Lucas saltar da cadeira, surpreso e radiante. Gabriela o ergueu do chão em um abraço apertado antes de empurrá-lo gentilmente na direção do palco. Vai lá, meu campeão, você merece! Arthur se levantou automaticamente com o resto da plateia, batendo palmas enquanto assistia seu filho subir ao palco novamente. Lucas segurava o troféu, quase do tamanho dele, com ambas as mãos, o sorriso tão largo que parecia não caber no rosto. Muito obrigado, Lucas disse no microfone, a voz embargada de emoção. Eu não acredito que ganhei. Vou guardar esse troféu para sempre. Arthur engoliu o choro que ameaçava escapar. Ali estava seu filho, brilhando no palco, recebendo reconhecimento por sua bondade e inteligência. E ele havia quase destruído aquela vida antes mesmo dela começar. Quando a cerimônia terminou, Arthur ficou em sua cadeira enquanto as pessoas começavam a sair. Ele viu Gabriela e Lucas se dirigindo para a saída, o menino ainda segurando o troféu, como se fosse o maior tesouro do mundo. Por um momento, ele considerou ir até eles, considerou caminhar até lá, apresentar-se, tentar explicar. Mas o que poderia dizer? Como justificar 6 anos de ausência? Como explicar que havia sido covarde demais para assumir a responsabilidade? Então Gabriela olhou na direção dele. Seus olhos se encontraram através do auditório em esvaziamento. Por alguns segundos que pareceram eternos, eles simplesmente se olharam. Arthur viu surpresa no rosto dela, depois algo que parecia tristeza e, finalmente, uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Ela não sorriu, não acenou, apenas o olhou com aqueles olhos castanhos que ainda o assombravam nos sonhos. Depois, gentilmente, colocou a mão no ombro de Lucas e o guiou para a saída. Arthur ficou sozinho no auditório vazio, o som dos próprios passos ecoando quando finalmente se levantou. Caminhou até o palco onde seu filho havia brilhado minutos antes, onde havia demonstrado mais caráter e compaixão aos 6 anos do que Arthur em toda a sua vida. Ele se abaixou e pegou um pequeno parafuso que havia caído do robô de Lucas.
Era uma peça minúscula, insignificante, mas para Arthur representava algo monumental. A primeira conexão física que ele tinha com seu filho. Guardou o parafuso no bolso e saiu do auditório, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Pela primeira vez em anos, Arthur Menezes sabia exatamente o que queria: conhecer seu filho. Não como o CEO bem-sucedido, não como o homem rico que podia comprar qualquer coisa. Apenas como um pai que havia desperdiçado 6 anos preciosos e não queria desperdiçar nem um dia mais. O ar-condicionado do centro de convenções havia deixado o ambiente gelado, mas Arthur sentia gotas de suor escorrendo pela testa enquanto caminhava pelos corredores que levavam aos bastidores. Suas pernas tremiam imperceptivelmente a cada passo, e ele parou 3 vezes para respirar fundo antes de continuar. Nunca havia se sentido tão nervoso, nem mesmo nas apresentações mais importantes para investidores internacionais. Os bastidores fervilhavam de atividade. Crianças corriam de um lado para outro, algumas ainda carregando seus projetos, outras abraçadas aos pais que tiravam fotos sem parar. O cheiro de lanche escolar e refrigerante se misturava com o nervosismo palpável que ainda pairava no ar após as apresentações. Arthur passou por alguns grupos, ouvindo fragmentos de conversas animadas sobre os projetos, quando finalmente os viu. Gabriela estava ajoelhada ao lado de Lucas, ajudando-o a guardar as peças do robô em uma caixa de sapatos forrada com tecido azul. O menino segurava o troféu com uma das mãos, enquanto falava animadamente sobre algo que Arthur não conseguia ouvir. Por um momento, ele ficou paralisado, apenas observando. Gabriela usava um vestido simples, claramente costurado por ela mesma, mas que caía perfeitamente em seu corpo. Seus cabelos, agora mais curtos e com alguns fios dourados, que não estavam lá 6 anos atrás, estavam presos em um coque baixo que deixava visível a linha delicada de seu pescoço. Ela estava mais magra. As mãos mostravam sinais de trabalho árduo, mas havia uma serenidade em seus movimentos que Arthur não se lembrava de ter visto antes. Lucas, por sua vez, irradiava uma energia contagiante. Seus olhos azuis, tão parecidos com os de Arthur que era quase assustador, brilhavam enquanto ele explicava para a mãe como havia conseguido programar os sensores do robô. Ele usava uma calça jeans simples e uma camisa polo que estava ligeiramente amassada, mas havia nele uma dignidade natural que nenhuma roupa cara conseguiria proporcionar. Arthur respirou fundo e deu o primeiro passo na direção deles. O som de seus sapatos no chão de concreto fez Gabriela levantar a cabeça. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar novamente. Ela não demonstrou surpresa, não gritou, não correu, não fez nenhuma cena. Apenas se levantou lentamente, colocando-se instintivamente entre Arthur e Lucas, como um escudo protetor. Seus olhos, que um dia haviam olhado para ele com tanto amor, agora o encaravam com uma mistura de cautela e algo que parecia cansaço. "Gabriela", Arthur disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Arthur", ela respondeu simplesmente, sem emoção aparente. Lucas olhou de um para outro, percebendo a tensão no ar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele se aproximou da mãe, o troféu ainda firmemente seguro em suas pequenas mãos. "Mamãe, quem é esse senhor?", perguntou com a curiosidade natural de uma criança. Gabriela hesitou por uma fração de segundo antes de responder. É uma pessoa que a mamãe conhecia antes de você nascer, amor." Arthur sentiu como se tivesse levado um tapa. Uma pessoa que a mamãe conhecia. Não um amigo, não alguém importante. Apenas uma pessoa. Ele mereceu cada palavra fria. Posso falar com você?", Arthur perguntou, os olhos ainda fixos em Gabriela. "Por favor",
Ela olhou para Lucas, que estava claramente intrigado pela conversa, e então de volta para Arthur. Lucas, amor, por que você não vai mostrar seu troféu para a Dona Maria? Ela estava ali na frente, lembra? Eu vou ficar aqui conversando um minutinho. O menino hesitou, olhando de um para outro novamente. Você vai ficar bem, mamãe? A pergunta simples, cheia de proteção genuína, fez o coração de Arthur se despedaçar. Aos 6 anos, Lucas já havia aprendido a cuidar da mãe, a se preocupar com ela. Era uma responsabilidade que uma criança não deveria carregar. Vou sim, meu amor, pode ir. Lucas se afastou, mas não antes de lançar um último olhar desconfiado para Arthur. Era impressionante como uma criança conseguia sentir energias que os adultos tentavam esconder. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Arthur não sabia por onde começar. Como se pede perdão por 6 anos de abandono? Como se explica covardia para alguém que foi corajosa o suficiente para criar um filho sozinha? Ele é incrível, Arthur finalmente disse, a voz embargada. É, Gabriela respondeu secamente, sem ajuda sua. A frieza na voz dela o atingiu como uma lâmina. Ele mereceu, mas ainda doeu. Gabriela, eu... Não! Ela o interrompeu levantando uma das mãos. Não comece com desculpas. Não, depois de 6 anos. Arthur engoliu em seco. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não mereço nem olhar para ele. Mas quando o vi no palco... Quando você o viu no palco, o quê? Teve uma epifania? Descobriu que tem coração? A voz dela permanecia baixa, controlada, mas havia uma fúria gelada por trás das palavras. Descobri que cometi o maior erro da minha vida. Ele admitiu, as palavras saindo em um sussurro desesperado. Gabriela riu, mas não havia humor algum no som. O maior erro da sua vida foi me deixar grávida, Arthur. O que você fez depois foi apenas quem você realmente é. Cada palavra era uma estocada certeira. Arthur sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas forçou-se a continuar olhando para ela. Não tinha o direito de se esconder agora. Você está certa, ele disse. Sobretudo, eu fui um covarde, um monstro. Gritei para você matar nosso filho porque estava com medo de que isso afetasse minha carreira. Ele fez uma pausa, a voz quase sumindo. E agora ele está ali, brilhante, bondoso, perfeito. E eu perdi tudo. Perdi cada momento. Gabriela o estudou por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave, mas ainda distante. Você gritou para eu matar. Eu preferi dar vida. As palavras atingiram Arthur com uma força que o fez cambalear. Ele se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Como você conseguiu? Ele perguntou, genuinamente curioso. Como conseguiu criar uma criança tão incrível sozinha? Amor, ela respondeu simplesmente. Muito amor. E muito trabalho. E muitas noites sem dormir, me perguntando se eu estava fazendo tudo errado. Ela olhou na direção onde Lucas havia ido. Mas ele nunca soube o que é ser rejeitado. Nunca soube o que é não ser querido. E é assim que vai continuar. Ele não sabe de mim? Para que ele saberia? Para que eu destruiria a felicidade dele contando sobre um pai que não o quis? Arthur fechou os olhos, a dor se espalhando pelo peito como veneno. Eu queria ele, Gabriela. Você só o quê? Estava com medo? Todo mundo fica com medo, Arthur. A diferença é que algumas pessoas enfrentam o medo e outras correm. Naquele momento, Lucas voltou correndo, o troféu ainda seguro em suas mãos. Mamãe! A Dona Maria disse que meu robô é genial e que eu vou ser um inventor famoso. Ele parou ao lado de Gabriela, mas seus olhos curiosos se fixaram em Arthur. O senhor também gostou do meu robô? Arthur se abaixou até ficar na altura do menino, o coração batendo tão forte
que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Gostei muito, Lucas. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. Lucas sorriu, o rosto inteiro se iluminando. Obrigado, eu trabalhei muito nele. Queimei o dedo 3 vezes aprendendo a soldar. 3 vezes? Arthur repetiu, forçando um sorriso. Você é muito corajoso. Minha mãe que é corajosa, Lucas disse com convicção. Ela me ensinou que os inventores de verdade nunca desistem, mesmo quando é difícil. Arthur olhou para Gabriela por cima da cabeça de Lucas. Ela estava observando a interação com uma expressão indecifrável. Sua mãe é uma mulher muito sábia, Arthur disse, as palavras carregadas de significado. Lucas assentiu vigorosamente. Ela é a melhor mãe do mundo. Ela faz minha roupa, faz minha comida, me ajuda com a lição e ainda trabalha muito para comprar meus materiais de invenção. Cada palavra de Lucas era como uma acusação silenciosa. Arthur olhava para aquele menino, seu filho, falando da mãe com tanto amor e admiração, e se dava conta de como havia sido estúpido. Gabriela havia feito tudo sozinha. Tudo o que ele deveria ter ajudado a fazer. Lucas, amor, precisamos ir, Gabriela disse suavemente. O ônibus sai em 1 hora. Ônibus? Arthur perguntou antes que pudesse se conter. É como a gente viaja, Lucas explicou inocentemente. É legal, dá para ver a paisagem pela janela. Arthur sentiu outro golpe. Eles viajavam de ônibus. Enquanto ele tinha 3 carros na garagem de sua cobertura, seu filho viajava de ônibus. Tchau, senhor, Lucas disse, acenando para Arthur com a mão livre. Foi legal conversar com você. Tchau, Lucas, Arthur conseguiu responder, a voz quase sumindo. Gabriela pegou a mão do filho e começou a se afastar. Arthur ficou parado ali, vendo-os caminharem em direção à saída. Então, sem pensar, gritou, Gabriela! Ela parou e se virou, mas não soltou a mão de Lucas. Eu quero tentar consertar as coisas. Sei que não mereço, mas... Algumas coisas não se consertam, Arthur. Ela disse com uma tristeza profunda na voz. Elas apenas são. E com isso, ela se virou e continuou caminhando, Lucas pulando ao lado dela, ainda radiante com sua vitória, completamente alheio ao fato de que havia acabado de conhecer seu pai. Arthur ficou sozinho, nos bastidores vazios, o eco das palavras de Gabriela reverberando em sua mente. Algumas coisas não se consertam, elas apenas são. Mas ele não podia aceitar isso. Não agora. Não depois de ver o que havia perdido, o que ainda poderia ganhar. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Menezes tinha algo mais importante do que dinheiro para lutar. Ele tinha um filho para reconquistar. Os dias seguintes ao encontro passaram como uma névoa densa para Arthur. Ele cancelou 3 reuniões importantes, ignorou dezenas de ligações e passou horas sentado em sua cobertura, olhando pela janela, sem realmente ver a cidade lá embaixo. A imagem de Lucas, segurando o troféu, radiante de felicidade, se repetia em sua mente como um filme em loop infinito. Na segunda-feira, Arthur tomou uma decisão que Sandra, sua assistente, classificou como completamente fora do normal. Ele instruiu o departamento jurídico da empresa a investigar discretamente a situação financeira de Gabriela e Lucas. Não para usá-la contra ela, mas para entender o que eles precisavam. O relatório chegou na quarta-feira e foi devastador. Gabriela ganhava um salário mínimo e meio no ateliê de costura. Eles moravam em uma casa alugada de 2 cômodos em um bairro simples de Ribeirão Preto. Lucas estudava em escola pública, usava roupas feitas pela mãe e seus materiais de invenção. Era um sucata que Gabriela comprava em ferro velho com o dinheiro que sobrava depois de pagar as contas básicas. Arthur fechou o relatório e apoiou a cabeça nas mãos. Enquanto ele decidia entre qual de seus 3 carros usar para ir ao trabalho, seu filho catava lixo eletrônico para construir seus sonhos. Naquela mesma tarde, ele fez algo que nunca havia feito.
cancelou o resto do dia e dirigiu até a primeira escola particular de alto padrão que encontrou. A diretora, uma mulher elegante de seus 50 anos, o recebeu pessoalmente quando soube quem ele era. "Senhor Menezes, é uma honra recebê-lo aqui", ela disse, conduzindo-o por corredores com cheiro de cera e quadros de formandos ilustres. "Em que podemos ajudá-lo?" "Quero fazer uma doação", Arthur disse diretamente. "Uma bolsa de estudos integral para uma criança específica." "Que maravilhoso! Sempre apoiamos talentos carentes. Qual o nome da criança?" "Lucas Nunes, 6 anos, mora em Ribeirão Preto." A diretora anotou cuidadosamente. "E qual sua relação com a criança?" Arthur hesitou. "É complicado, mas ele é muito inteligente. Acabou de ganhar um prêmio nacional de inovação." "Entendo. Bom, vamos precisar que a mãe venha aqui com a documentação, é claro. E há algumas taxas administrativas que não estão cobertas pela bolsa." "Eu pago tudo", Arthur interrompeu. "Tudo o que for necessário. Material escolar, uniforme, transporte, alimentação, tudo." A diretora sorriu, os olhos brilhando com cifrões quase visíveis. "Excelente, vou preparar os documentos imediatamente." Arthur saiu da escola com uma sensação estranha no peito. Era o primeiro passo, mas parecia pequeno demais diante da imensidão do que havia perdido. Nos dias seguintes, ele contratou os melhores investigadores para descobrir o endereço exato de Gabriela. Não para persegui-la, mas para enviar a carta. Ele passou 3 noites escrevendo e reescrevendo, rasgando dezenas de versões que pareciam inadequadas. A versão final era simples. "Gabriela, sei que não tenho direito de me dirigir a você, mas preciso tentar. Lucas é extraordinário e isso é inteiramente mérito seu. Anexo uma proposta de bolsa integral em uma das melhores escolas de São Paulo. Não é uma tentativa de comprar perdão. É apenas um pai tentando dar ao filho as oportunidades que deveria ter oferecido desde o início. Você não precisa me responder, não precisa me ver. Apenas considere o que é melhor para Lucas." Arthur. Ele enviou a carta com um motorista particular, instruindo-o a entregá-la pessoalmente e aguardar uma resposta se houvesse. O motorista voltou no final da tarde com a carta de volta, lacre intacto, e um bilhete pequeno grudado nela. "Não queremos sua caridade. G." Arthur leu o bilhete 3 vezes antes de a realidade se instalar. Ela havia recusado. Nem sequer abriu a carta para ver do que se tratava. A rejeição foi tão absoluta quanto a que ele havia dado a ela 6 anos atrás. Mas Arthur não desistiu. Na semana seguinte, tentou uma abordagem diferente. Pesquisou sobre o ateliê onde Gabriela trabalhava e descobriu que Ana Lúcia, a proprietária, estava passando por dificuldades financeiras. Clientes não pagavam em dia, o aluguel havia aumentado e ela estava considerando fechar o negócio. Arthur apareceu no ateliê na quinta-feira à tarde, dirigindo seu BMW mais discreto e vestindo jeans e uma camisa polo simples. Ainda assim, se sentia completamente deslocado no ambiente pequeno e aconchegante, cheio de tecidos coloridos e o som constante das máquinas de costura. Ana Lúcia o recebeu na sala da frente, seus olhos experientes o avaliando com desconfiança. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" "Sou Arthur Menezes. Gostaria de fazer uma encomenda." "Que tipo de encomenda?" Arthur improvisou. "Uniformes corporativos, para minha empresa. 500 peças inicialmente, com possibilidade de renovação mensal." Os olhos de Ana se arregalaram. Era um pedido que salvaria o ateliê e garantiria trabalho por meses. 500 peças? Senhor, isso é muito trabalho. Vou precisar contratar mais gente, comprar mais tecido. Posso adiantar 50% do pagamento hoje, Arthur disse, tirando o talão de cheques. O resto na entrega. Ana ficou em silêncio por um momento.
claramente tentando processar a oferta inesperada. Posso perguntar como soube do nosso ateliê? Indicação. Arthur mentiu, suavemente. Ouvi dizer que fazem um trabalho excelente aqui. Foram interrompidos por passos vindos dos fundos do ateliê. Arthur sentiu o coração acelerar quando reconheceu o som dos sapatos de Gabriela. Ela apareceu na porta da sala, carregando uma pilha de tecidos, e parou abruptamente quando o viu. Arthur, ela disse, a voz gélida, o que está fazendo aqui? Ana olhou de um para outro, percebendo imediatamente que havia algo mais nessa história. Vocês se conhecem? Conhecíamos, Gabriela corrigiu, colocando os tecidos sobre uma mesa próxima. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas a voz permanecia firme. Ana, posso falar com você em particular? As duas mulheres saíram da sala e Arthur ouviu o murmúrio de uma conversa intensa vindo da cozinha. Ele aproveitou para observar o ambiente de trabalho de Gabriela. Havia esquetes de roupas pregados na parede, todos com uma elegância simples que revelava talento natural. Uma foto pequena de Lucas sorria de cima de uma das máquinas de costura. Quando elas voltaram, a expressão de Ana havia mudado. Ela olhava para Arthur com uma mistura de raiva e proteção. Senhor Menezes, ela disse formalmente, agradeço a oferta, mas vamos ter que recusar. Ana, não, Gabriela disse suavemente. Você precisa desse trabalho. Não deixe meus problemas pessoais prejudicarem seu negócio. Gabriela, você é como uma filha para mim. Esse homem está oferecendo uma oportunidade real. Gabriela interrompeu, olhando diretamente para Arthur. E eu não vou deixar que meu orgulho destrua sua chance de salvar o ateliê. Arthur sentiu um misto de esperança e admiração. Mesmo depois de tudo, mesmo com toda a mágoa, Gabriela ainda pensava primeiro no bem dos outros. Aceito a encomenda, Ana disse finalmente, mas com uma condição. Gabriela trabalha nos fundos. Você trata apenas comigo. Arthur assentiu. Perfeitamente aceitável. Ele assinou o contrato e deixou um cheque que faria Ana chorar de alívio mais tarde. Quando estava saindo, Gabriela o alcançou na porta. Eu sei o que você está fazendo, ela disse baixinho para que Ana não ouvisse. Estou oferecendo trabalho para um ateliê talentoso, Arthur respondeu. Está tentando comprar uma entrada na nossa vida. Não vai funcionar. Arthur parou e se virou para ela. Por um momento, eles ficaram face a face na entrada do ateliê, a tarde dourada de Ribeirão Preto, criando uma luz suave ao redor deles. Não estou tentando comprar nada, Gabriela. Estou tentando ajudar, do único jeito que sei como. Por quê? 6 anos depois, por quê? Porque ele me olhou nos olhos e sorriu para mim como se eu fosse digno disso. E pela primeira vez na vida, eu quero ser digno de alguma coisa. Gabriela o estudou por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais suave, mas ainda cautelosa. Você me salvou sem saber, ela disse lentamente. Me deu um motivo para mudar. Arthur sentiu o coração pular. Eram quase as mesmas palavras que ele havia escrito na carta rejeitada. Mas o perdão, ela continuou, o perdão ainda não veio e pode ser que nunca venha. Com isso, ela se virou e voltou para dentro do ateliê, deixando Arthur sozinho na calçada, com mais esperança do que havia sentido em semanas, mas ainda carregando o peso de saber que havia um longo caminho pela frente. Ele entrou no carro e dirigiu de volta para São Paulo, pela primeira vez em anos, com um objetivo claro que não envolvia dinheiro ou poder. Ele ia lutar pelo direito de conhecer seu filho, mesmo que levasse o resto da vida para merecer essa chance. 2 semanas depois do encontro no ateliê, Arthur acordou com o telefone tocando insistentemente. Era um sábado de manhã e ele raramente recebia ligações nos fins de semana. Ao ver o número desconhecido com DDD de Ribeirão Preto, seu coração disparou.
Arthur Menezes, ele atendeu, a voz ainda rouca de sono. Senhor Menezes, aqui é Ana Lúcia, do ateliê. A voz dela estava alterada, quase em pânico. Desculpe ligar tão cedo, mas é sobre o Lucas. Arthur se sentou na cama bruscamente, completamente desperto agora. O que aconteceu? Ele está no hospital. Desmaiou durante uma apresentação na escola e... Gabriela está desesperada. Ela não tem ninguém e eu pensei... Eu não sabia quem mais chamar. Qual hospital? Arthur perguntou, já se levantando e procurando as roupas. Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Pronto-socorro infantil. Estou indo para aí agora. Arthur desligou e correu para o closet. Suas mãos tremiam enquanto se vestia, a mente disparando cenários terríveis. Lucas doente, Lucas machucado, Lucas... Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Tinha que chegar lá. A viagem de São Paulo para Ribeirão Preto nunca havia parecido tão longa. Arthur dirigiu seu BMW pelos 315 quilômetros da rodovia em tempo recorde, parando apenas uma vez para abastecer. Cada minuto que passava aumentava sua angústia. Era estranho sentir esse desespero por uma criança que mal conhecia, mas que carregava metade de seus genes e toda a sua esperança de redenção. Chegou ao hospital no início da tarde. O pronto-socorro pediátrico fervilhava de atividade. Crianças chorando, pais nervosos, o cheiro característico de desinfetante misturado com ansiedade. Arthur perguntou na recepção e foi direcionado para o quarto andar. Encontrou Gabriela no corredor, sentada em uma cadeira plástica azul, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos vermelhos e inchados. Ela usava a mesma roupa do dia anterior, uma blusa simples e uma saia jeans, como se tivesse passado a noite ali. Quando o viu se aproximando, não demonstrou surpresa, apenas um cansaço profundo. Como ele está? Arthur perguntou sem preâmbulos. Estável, ela respondeu com a voz rouca. Os médicos estão fazendo exames. Pode ser anemia, pode ser algo no coração. Eles não sabem ainda. Arthur se sentou na cadeira ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O corredor estava cheio, mas naquele momento parecia que só existiam os dois no mundo. Ana me ligou, ele explicou. Espero que não se importe que eu tenha vindo. Gabriela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos por um longo momento antes de falar. Ele perguntou por você. O quê? Quando estava acordando, ele disse, cadê aquele senhor legal que gostou do meu robô? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ele nem sabe que você é... E mesmo assim lembrou de você. Arthur sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com uma morsa. Posso vê-lo? Ele está dormindo agora. O médico disse que é melhor deixá-lo descansar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento do hospital. Enfermeiras passavam carregando medicamentos, outros pais caminhavam nervosos pelos corredores e o som constante dos equipamentos médicos criava uma sinfonia ansiosa. Gabriela, Arthur disse finalmente, eu preciso te contar uma coisa. Ela olhou para ele com curiosidade cansada. 6 anos atrás, quando você me contou sobre a gravidez, eu entrei em pânico. Não porque não quisesse ser pai, mas porque tinha medo de não conseguir ser um bom pai. Ele fez uma pausa escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos. Simplesmente saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Minha mãe criou-me sozinha, trabalhando dia e noite para me dar o que precisava. Gabriela o ouvia em silêncio, a expressão suavizando ligeiramente. Quando você me disse que estava grávida, a primeira coisa que pensei foi, e se eu for igual a ele? E se eu não conseguir ser um pai presente? Então, eu fiz a única coisa que sabia fazer, fugi. Escolhi não tentar, porque tinha medo de falhar. E agora? Ela perguntou suavemente.
Agora eu sei que já falhei. Falhei da pior forma possível. Mas talvez ainda haja tempo para tentar de novo. Uma médica jovem, de jaleco branco e estetoscópio no pescoço, se aproximou deles. Familiares de Lucas Nunes. Eu sou a mãe, Gabriela disse, se levantando rapidamente. E eu sou... Arthur hesitou. Sou um amigo da família. A médica assentiu. Bom, os exames mostraram que Lucas teve uma queda de pressão arterial associada a baixos níveis de ferro no sangue. É uma anemia ferropriva, provavelmente causada por alimentação inadequada. Gabriela empalideceu. Alimentação inadequada? Não se preocupe, é mais comum do que a senhora imagina. Crianças em fase de crescimento precisam de uma dieta rica em proteínas e ferro. Com medicamento e ajustes na alimentação, ele ficará bem. Arthur observou Gabriela lutar contra as lágrimas. Ele sabia que ela fazia o melhor que podia com os recursos limitados que tinha. Carne era um luxo que raramente cabia no orçamento apertado delas. Ele pode receber visitas? Arthur perguntou. Sim, mas apenas familiares próximos. Ele acordou há pouco e está pedindo pela mãe. Gabriela olhou para Arthur com uma expressão conflituosa. Você quer conhecê-lo de verdade? Mais do que qualquer coisa na vida. Ela respirou fundo. Então venha, mas como amigo da mamãe, não como. Ainda não. Eles entraram no quarto pequeno e branco. Lucas estava deitado na cama hospitalar, ligado a alguns monitores que emitiam bips suaves. Seus olhos azuis se iluminaram quando viu Gabriela. Mamãe, você ficou aqui a noite toda? Claro que sim, meu amor, ela disse beijando a testa dele. Como está se sentindo? Melhor, mas essa comida de hospital é horrível. Lucas fez uma careta que arrancou um sorriso de Gabriela. Foi então que ele notou Arthur parado na porta. O senhor do robô, que legal que veio me visitar. Arthur se aproximou da cama, o coração batendo descompassado. Oi, Lucas, vim saber como você estava. Eu desmaiei na escola. Foi bem assustador. Mas agora estou bem. Quer ver meu novo desenho? Lucas pegou um papel da mesinha ao lado da cama. Desenhei um robô médico que pode curar qualquer doença. Arthur olhou o desenho. Linhas simples, mas cheias de imaginação. É incrível, Lucas. Você é realmente um inventor. Mamãe sempre diz que eu posso ser o que quiser quando crescer. Lucas sorriu para Gabriela. Ela é a melhor mãe do mundo. Sua mãe é realmente especial. Arthur concordou, olhando para Gabriela. Ela te ama muito. Eu também amo ela. E quando eu crescer, vou inventar coisas para deixar ela rica, para ela nunca mais precisar trabalhar tanto. A inocência e o amor na voz de Lucas fizeram Arthur engolir o choro. Aquele menino, aos 6 anos, já pensava em cuidar da mãe, em retribuir todo o amor que recebia. Lucas, Arthur disse, sentando-se na cadeira ao lado da cama, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que faz uma pessoa ser um bom pai? Lucas pensou seriamente por um momento, a expressão concentrada. Acho que é alguém que cuida, que brinca, que ensina coisas legais e que nunca abandona, mesmo quando fica difícil. Arthur sentiu as palavras como punhaladas. E se um pai não soubesse como fazer essas coisas? Se ele quisesse aprender? Todo mundo pode aprender, Lucas disse com a convicção absoluta das crianças. Mamãe sempre diz que nunca é tarde para começar de novo. Arthur olhou para Gabriela, que assistia à conversa com lágrimas nos olhos. Por favor, Deus, Arthur sussurrou baixinho, mais alto o suficiente para ela ouvir. Não tire dele o que tirei de mim. Foi então que Gabriela entendeu. Arthur não estava ali apenas por culpa ou por obrigação. Estava ali porque finalmente havia descoberto o que realmente importava na vida. Lucas, ela disse suavemente, preciso contar uma coisa muito importante para você. Arthur olhou para ela surpreso. Este senhor não é apenas um amigo da mamãe,
Ela continuou, a voz tremendo ligeiramente. Ele é seu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas olhou de Gabriela para Arthur, processando a informação com a seriedade de uma criança tentando entender algo muito além de sua idade. Meu pai, ele repetiu, os olhos arregalados. Sou, Arthur disse, a voz embargada. Eu sou seu pai, Lucas, e sinto muito por não ter estado aqui antes. Lucas ficou quieto por um longo momento, olhando para Arthur com curiosidade intensa. Por que você não estava aqui? Era a pergunta mais difícil que Arthur já havia enfrentado. Como explicar covardia para uma criança? Como justificar 6 anos de ausência? Porque eu era assustado, ele disse finalmente, optando pela verdade simples. E cometi um erro muito grande, mas agora eu quero tentar ser um bom pai para você, se você deixar. Lucas olhou para a mãe, depois de volta para Arthur. Você vai ficar? Mesmo quando for difícil? Para sempre, Arthur prometeu, as lágrimas finalmente escapando. Se você me deixar, eu fico para sempre. E ali, no quarto pequeno do hospital, com máquinas fazendo bip ao fundo e o cheiro de desinfetante no ar, Arthur Menezes finalmente conheceu seu filho de verdade. 3 meses se passaram desde aquela tarde transformadora no hospital. O outono havia chegado, com sua brisa suave e folhas douradas, e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto organizava uma pequena cerimônia para celebrar as crianças que haviam superado tratamentos difíceis. Lucas estava entre elas, completamente recuperado da anemia que havia causado tanto susto. Arthur chegou cedo ao hospital, carregando uma caixa embrulhada em papel azul. Nos últimos meses, ele havia feito a viagem de São Paulo para Ribeirão Preto todos os fins de semana, construindo lentamente uma relação com o filho. Foram tardes no parque, visitas ao ferro velho para procurar peças para novos inventos e longas conversas sobre robôs, ciência e sonhos. Gabriela havia sido cautelosa no início, supervisionando cada encontro, mas gradualmente permitiu que pai e filho desenvolvessem sua própria dinâmica. Arthur aprendeu que Lucas gostava de sorvete de chocolate, que seu super-herói favorito era o Homem de Ferro e que ele tinha um medo secreto de escuro que escondia para não preocupar a mãe. A sala de eventos do hospital estava decorada com balões coloridos e cartazes feitos pelas próprias crianças. O cheiro de bolo de chocolate se misturava com o familiar aroma hospitalar, criando uma atmosfera única de celebração e cura. Lucas estava sentado na primeira fileira, vestindo uma camisa nova que Gabriela havia costurado especialmente para a ocasião. Seus olhos azuis brilhavam de excitação enquanto observava os preparativos. Ao lado dele, Gabriela ajeitava nervosamente o cabelo do filho, um hábito carinhoso que Arthur havia aprendido a reconhecer. "Papai!" Lucas gritou quando viu Arthur se aproximando. A palavra ainda soava musical aos ouvidos de Arthur, como uma canção que ele estava aprendendo a cantar. "Oi, campeão!" Arthur disse, se abaixando para abraçar o filho. "Pronto para sua festa? Olha só!" Lucas mostrou uma fita dourada presa à camisa. "A enfermeira Carla disse que é para os guerreiros corajosos. É porque eu não chorei quando tiraram sangue." Arthur sorriu, o coração se aquecendo com o orgulho genuíno no rosto do menino. "Você é o mais corajoso que eu conheço." Gabriela se aproximou, usando um vestido simples cor de vinho que ela mesma havia criado. Nos últimos meses, a relação entre eles havia evoluído de hostilidade para algo parecido com uma trégua cuidadosa. Ainda havia mágoa, ainda havia cautela, mas também havia respeito mútuo pelo bem-estar de Lucas. "Oi, Arthur," ela disse, oferecendo um sorriso pequeno, mas genuíno. "Gabriela," ele respondeu, e depois mais baixo, "Você está linda hoje." Ela corou ligeiramente, desviando o olhar. "Obrigada."
A cerimônia começou com um pequeno discurso da diretora do hospital sobre superação e esperança. Arthur observou Lucas escutar atentamente, balançando as perninhas na cadeira, com a energia inquieta de uma criança saudável. Era difícil acreditar que 3 meses atrás ele estava pálido e fraco numa cama de hospital. "E agora", anunciou a diretora, "temos uma surpresa especial. Uma das crianças aqui presente não apenas superou seus desafios de saúde, mas também se tornou um exemplo de como a determinação pode transformar dificuldades em oportunidades." Arthur franziu o senho, curioso sobre aonde aquilo estava levando. "Lucas Nunes, poderia vir aqui na frente, por favor?" Lucas olhou confuso para a mãe, que pareceu igualmente surpresa. "Vai lá, amor", ela encorajou. O menino se levantou e caminhou até a frente, onde a diretora o aguardava com um troféu nas mãos. Mas não era qualquer troféu, era idêntico ao que ele havia ganhado na feira de inovação, só que desta vez tinha uma gravação dourada na base. "Lucas", a diretora disse, "este troféu é um reconhecimento especial. Não apenas por sua coragem durante o tratamento, mas por inspirar nossa equipe médica com seus desenhos de robôs médicos. Seus desenhos nos deram ideias para novos protocolos de atendimento infantil." O auditório aplaudiu entusiasticamente. Arthur se levantou, batendo palmas com força, o orgulho estampado no rosto. Gabriela estava ao lado dele, os olhos marejados de emoção. "Mas há mais uma coisa", a diretora continuou. "Descobrimos que este troféu tem um patrocinador muito especial. Alguém que acredita tanto no potencial de Lucas, que decidiu não apenas apoiar sua educação, mas também criar um fundo de bolsas para outras crianças talentosas. Senhor Arthur Menezes, gostaria de se juntar a nós?" Arthur sentiu o coração parar. Ele não havia organizado aquilo, não havia conversado com ninguém do hospital sobre patrocínio. Confuso, mas não querendo decepcionar Lucas, caminhou até a frente. A diretora lhe entregou um microfone. "Gostaria de dizer algumas palavras?" Arthur olhou para Lucas, que o observava com olhos brilhantes de adoração. Depois para Gabriela, que parecia tão confusa quanto ele. Respirou fundo e decidiu falar do coração. "Eu não organizei essa cerimônia", ele admitiu, provocando murmúrios na plateia. "Mas estou aqui porque nos últimos 3 meses aprendi algo que demorei 41 anos para entender." Ele se ajoelhou na altura de Lucas, falando tanto para o filho quanto para a audiência. "Lucas, quando você estava doente, eu descobri o que realmente significa ter medo. Não medo de perder dinheiro ou de fracassar nos negócios, mas medo de perder você antes mesmo de ter a chance de conhecê-lo de verdade." A voz dele tremeu ligeiramente. "Você me ensinou que o sucesso não se mede em dinheiro ou troféus, mas em quantas vidas você toca, em quanto amor você dá e recebe." Ele se virou para Gabriela. "E sua mãe me ensinou que coragem de verdade é criar uma vida sozinha. É escolher o amor quando seria mais fácil escolher a amargura. É dar uma segunda chance para alguém que não merece." Gabriela levou a mão ao coração, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Arthur voltou a atenção para Lucas. "Então este troféu não é só seu, campeão, é nosso, seu, da sua mãe e meu também, porque vocês me ensinaram a ser humano novamente." Lucas, com a impulsividade adorável das crianças, largou o troféu e se jogou nos braços de Arthur. "Eu te amo, papai", ele sussurrou no ouvido dele. "Eu também te amo, filho." Arthur respondeu, a voz completamente embargada. "Mais do que você pode imaginar." A plateia aplaudiu de pé, mas Arthur só tinha olhos para sua pequena família. Quando se levantou, ainda segurando Lucas, encontrou Gabriela bem ao lado deles. "Obrigada", ela disse baixinho, apenas para ele ouvir. "Por quê?" "Por não desistir, por lutar por ele, por..."
Ela hesitou. Por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Arthur estendeu o braço livre, um convite silencioso. Gabriela hesitou por apenas um segundo antes de se aproximar, completando o abraço. Ali, no palco improvisado do hospital, os três se abraçaram como a família que finalmente haviam se tornado. Agora podemos ser uma família de verdade? Lucas perguntou, olhando de um para outro com esperança. Arthur e Gabriela se entreolharam por cima da cabeça do filho. Havia ainda muito a conversar, muito a reconstruir, mas pela primeira vez em 6 anos, o futuro parecia cheio de possibilidades. Podemos tentar, Gabriela disse suavemente. Um dia de cada vez, Arthur adicionou. Igual aos meus robôs, Lucas exclamou. A gente constrói peça por peça até ficar perfeito. E ali, cercados por aplausos e lágrimas de alegria, Arthur Menezes finalmente entendeu o verdadeiro significado do sucesso. Não era sobre dinheiro ou poder ou reconhecimento. Era sobre amor, família e segundas chances. Era sobre construir algo que realmente importasse, peça por peça, até ficar perfeito. O troféu que Lucas segurava não era apenas um prêmio por sua recuperação. Era um símbolo de que, às vezes, as coisas mais preciosas da vida vêm embrulhadas em lições que doem, mas que nos transformam para sempre. E quando a cerimônia terminou e eles saíram do hospital juntos, pai, mãe e filho, Arthur sabia que havia finalmente encontrado o prêmio que valia mais que todos os troféus do mundo, uma segunda chance de ser pai e talvez, se tivesse sorte, uma segunda chance de amar.